capítulo 20. A palavra de Deus fala assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Abre a tua Bíblia em Romanos 7. Romanos capítulo 7. Eu quero falar hoje um pouco, a nossa reflexão vai se dar aqui em Romanos capítulo 7, sobre uma das maiores confusões que existe no meio cristão, que é a questão da justificação. Essa justificação que nós recebemos e que é pela graça, é de graça, é por misericórdia e bondade do nosso Deus, e que muitos tentam obtê-la por mérito, por esforço próprio, numa tentativa de autojustificação. E eu conheço algumas pessoas assim, nós conhecemos crentes que passam anos após ano tentando se justificar diante de Deus, tentando alcançar a justificação, manter a sua salvação por esforço próprio, seguindo os rituais impostos pela lei, né, pelas igrejas, pela religião, e num esforço inútil muitas vezes para buscar algo que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. E quando a gente tenta fazer isso, é certo que nós vamos fracassar mesmo, moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. É impossível. Aquilo que nós tentamos obter no esforço próprio já foi conquistado. Então, se já foi conquistado, como é que eu entendo a lei que Deus deu? Como é que eu entendo os mandamentos? Para quê? Se nós já fomos justificados, para que então a lei? Por que é que Deus deu a lei? Por que é que Deus deu os 10 mandamentos, esses mandamentos que nós acabamos de ler aqui? Na verdade, nós precisamos entender que os mandamentos foi dado não para uma justificação. A lei foi dada para o povo judeu não para que eles pudessem se justificar cumprindo e guardando toda a lei, mas a lei foi dada exatamente para mostrar quem é o ser humano. A lei foi dada
veio a lei para que se avultasse o pecado. Paulo vai falar em Romanos 5. A lei foi dada como um diagnóstico da nossa realidade. Quando nós olhamos para a lei, essa lei que nós lemos aqui, nós vemos quão miseráveis nós éramos. Quando nós tentamos nos justificar pela lei, é certo que nós vamos fracassar mesmo. A lei é um raio-x. Quem já tirou um raio-x aqui? Tirar um raio-x da face, aparece lá, está cheio de sujeira, está com sinusite, por exemplo. A lei faz exatamente isso. Ela é um raio-x da gente, e ela revela uma doença gravíssima que existe em nós, que é o pecado. Paulo, ele começa a descrever aqui nessa Romanos capítulo 7, mas ele escreve essa carta para a igreja, para os cristãos de Roma, e ele, do capítulo 1 até o 3, ele fala da perdição total da raça humana. Judeus e gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Da metade do capítulo 3 até o 5, ele mostra como Deus nos justifica gratuitamente, ou seja, de graça, mediante Jesus Cristo. No capítulo 6, ele vai falar como é que Deus nos livra do poder do pecado, como é que Ele nos libertou da escravidão do pecado. E a gente continua com a pergunta, então para que a lei? Se tudo é por meio da graça, se tudo é misericórdia, se tudo é bondade de Deus, para que então que Deus deu a lei? E Paulo começa falando, acompanha comigo, Romanos 7, versículo 1. Ele começa dizendo que todo mundo, quando nasce, já nasce debaixo da lei. Enquanto está vivo essa pessoa, ela está debaixo da lei. Versículo 1 ele fala assim: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Ou seja, todo tempo que eu e você, todo o tempo que nós vivermos, nós estamos debaixo da lei, do domínio da lei. Aqueles 10 mandamentos que nós lemos, eles são uma obrigação e você tem que guardar. Você tem que guardar esses mandamentos. Claro, tem alguma aí, talvez você não dá para esclarecer aqui sobre o sábado, sobre algumas coisas da lei, né? Jesus é o nosso sábado, só quero te dizer isso, tá bom? Jesus é o nosso sábado. Nós temos que guardar, isso é uma ordem de Deus e não temos como fugir dela. Nós temos que guardar. Toda pessoa que veio para esse mundo, ela está debaixo da lei. Tendo consciência detalhada desses 10 mandamentos, nós temos aqui essa consciência desses mandamentos, ou mesmo pela consciência que nós temos daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eu costumo sempre dizer, é a lei moral de Deus que está plantada no nosso coração. Eu sempre uso como exemplo a criança. Você pode pegar uma criancinha aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando ela apronta, ela sabe que errou. Se o pai ou a mãe chamar atenção, o que a criança faz? Ela tem uma atitude, está registrada lá em Gênesis, atitude de Adão e Eva. Ela se esconde, porque ela sabe que errou. Então essa lei moral de Deus, ela foi plantada em nós. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É exatamente nesse aspecto, no aspecto moral. E Paulo aqui, ele vai usar uma ilustração, e ele fala do casamento aqui. É muito interessante isso. Ele fala, versículo 2, Romanos 7, vai acompanhando comigo. Versículo 2, por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Ou seja, nós estamos casados com a lei, e esse é o tipo de casamento que não tem como desfazer. É um casamento indissolúvel. Estamos casados com a lei e ela nos obriga toda a vida. Enquanto nós estamos vivos,
nós estamos obrigados à lei. No versículo 3, Paulo diz o seguinte: portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Então tem uma maneira desse casamento acabar, desse casamento nosso com a lei ser desfeito, é se o marido morrer. O marido aqui representa a lei. Nós, quem nós somos? Pode falar, sem vergonha. Nós somos a mulher. O marido aqui representa a lei, nós somos a mulher. Mas interessante, quando chega no versículo 4, Paulo dá uma virada nisso aqui. Parece que a coisa está encaminhando para a morte do marido, né? Quem é o marido? A lei. Mas o marido não pode morrer. O marido é a lei eterna de Deus. A lei não passa. Nós estamos debaixo da lei, sujeitos a esses mandamentos, enquanto nós estivermos vivos. Assim como Paulo falou no versículo 1. Mas Paulo inverte a situação e quem morre aqui somos nós, a mulher. Então tem duas maneiras de terminar um casamento: ou morre o marido, ou morre a mulher. E aqui Deus escolhe matar exatamente a mulher, que somos nós. E aí o nosso casamento com a lei termina. Não é porque a lei morreu, porque, como eu disse, ela é eterna, mas porque Deus agora nos tira de debaixo da lei, para que a gente possa se casar com outro. É isso que Paulo está explicando assim. Então nós que morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, foi assim que nós morremos, para pertencer ao outro que é o amante. Quem é o amante aqui? Jesus Cristo. Ele é o amante, ele é o outro a quem nós queremos pertencer. Mas nós não podemos, porque nós estávamos casados com a lei. Mas Paulo fala, tem uma solução, alguém precisa morrer. Então nós morremos relativamente à lei. Como é que nós morremos? Paulo fala no versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele não estava somente derramando o sangue dele por nós, mas Ele estava nos incluindo na morte dele, para que nós pudéssemos morrer dentro desse casamento que nós estávamos desde que nascemos com a lei, e para que nós pudéssemos servir a Deus em novidade de vida no poder do Espírito Santo. Então nós morremos com Cristo, nós estamos livres da lei, nós estávamos debaixo da lei. Não esqueça, a lei que veio para apontar exatamente quem nós somos, exatamente o que tem dentro de mim e de você. Isso é maravilhoso. E no versículo 6, Paulo fala exatamente isso, sobre essa libertação. Versículo 6: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Que maravilha! Essa é a obra redentora de Cristo, por nós, por mim e por você. Mas se a lei provoca a morte, e ela incomoda tanto, você vê que a lei incomoda, né? Ela de fato é boa? A lei é boa mesmo? Porque na verdade ela veio para que mostrasse o pecado da gente. Então ela, de uma certa forma, ela é incômoda. Então a pergunta que vai surgir aqui no versículo 7, ela é boa mesmo? E nós temos que ler esse capítulo olhando para o contexto aqui. Imagina que Paulo está descrevendo aqui o que acontece. Fica com isso na sua mente. Quando alguém tenta agradar a Deus por suas próprias forças,
e merecer a salvação por guardar a lei. É isso que Paulo está descrevendo aqui. E ele diz o que acontece quando alguém tenta fazer isso. A gente precisa imaginar aqui que Paulo é um judeu. Imagina assim, Paulo é um judeu que estava lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei para Moisés. E quando recebe a lei, ele fala: puxa, legal, eu vou guardar tudo isso aqui para que eu possa me salvar. E aí esse judeu vai tentar guardar a lei, mas depois que ele cai em si, ele percebe que é impossível cumprir a lei. E ele grita então: como é que eu faço para me salvar? Veja como é que a lei atua no coração do homem, que ela produz no meu e no seu coração, até nos levar diante de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso aqui, a partir do versículo 7, é a nação de Israel que estava no Egito, e eles não conheciam a lei, não tinham os 10 mandamentos, e Deus vai e liberta a nação do Egito através de Moisés, cruza o Mar Vermelho, atravessa o deserto, chega diante do Monte Sinai. Lá Moisés sobe até o monte, Deus dá os 10 mandamentos, Moisés desce com as tábuas da lei, entrega para o povo se alegra. O povo se alegra com as leis e fala: pronto, aqui é o caminho da salvação. Vamos seguir, vamos guardar, vamos praticar, vamos fazer tudo isso, porque aqui é o caminho da salvação. E a gente conhece a história. O povo ficou peregrinando 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, tentando a qualquer custo guardar a lei. E nós conhecemos a história e sabemos tudo que o povo fez. Quando Moisés desceu, o que eles tinham feito? Um bezerro de ouro. Já estava adorando. Murmuraram contra Deus, reclamaram com Moisés, desejaram voltar para o Egito, porque lá eles tinham ao menos comida. Nesses 40 anos eles quebraram a lei que eles tentavam praticar como um preceito para a salvação, quebraram milhares, infinitas vezes, porque era impossível. Então o que Paulo está descrevendo aqui, a partir do verso 7, é exatamente essa experiência. Vê se não bate. Versículo 7, acompanha na sua Bíblia. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse: não cobice. Ele está se referindo aqui diretamente ao 10º mandamento, que é o resumo de todos, porque tudo que a gente pratica de errado começa na cobiça. E Paulo já vai nesse ponto aqui, porque esse não é um pecado externo. A cobiça é um pecado que acontece dentro de nós. Não é algo que alguém pode ver. É algo que está no seu íntimo, é um pecado de foro íntimo. É algo que está dentro de você e ninguém pode te julgar por isso, porque as pessoas não podem ver a sua cobiça, não podem perceber, não podem tocar no seu pecado. E Paulo vai diretamente aqui, que é o resumo da lei. Ele está dizendo que a lei não é pecado, mas na hora que Deus deu a lei e disse que a cobiça é pecado, aí nós ficamos sabendo que era pecado, certo? Aqui é o judeu dizendo isso. Então eu sou pecador porque eu cobiço a mulher do meu próximo, eu cobiço o carro do meu próximo, eu cobiço a casa do meu próximo, eu cobiço as roupas do meu próximo, eu desejo ter o cobiço, as coisas que meu próximo tem. Então ele fala: então eu sou pecador, mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, não matarás. Então a lei nos trouxe esse conhecimento, e aí o que acontece é que o pecado toma ocasião da lei e se aproveita desse fato e desperta em mim todo o mau desejo. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 7. Enquanto eu não sabia que era pecado, esse aqui é um relato de um judeu desesperado. Enquanto eu não sabia que era pecado,
estava tudo bem, mas o problema agora que Deus falou, não cobiçarás, então eu nem tinha pensado em cobiçar, mas uma vez que a lei veio o preceito, disse que eu não devo cobiçar, então agora eu sei que cobiça é pecado, e eu sei que eu sou pecador, porque eu cobiço mesmo. Esse é o relato desse judeu que Paulo está descrevendo aqui. A lei nos provoca a fazer tudo que não presta. Versículo 8. Paulo agora vai dizer como é que a lei usa o mandamento, como é que o pecado usa o mandamento, a lei em favor dela. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo, veja, que é o judeu, o israelita, lá no Egito. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso, morte. Veja que o judeu, ele achava que os mandamentos eram para a vida, era o caminho da salvação. Então por isso que ele queria guardar. Então quando a lei diz que é proibido, o pecado toma ocasião pela lei, pelo mandamento, e desperta em nós todos os tipos de desejo que não presta. Quando está dizendo não cobiçarás, não cobice a mulher do próximo, às vezes o indivíduo fala, mas eu nem estava cobiçando, o judeu aqui, eu nem cobiçava a mulher do meu próximo, mas agora que a lei está dizendo que eu não devo cobiçar, então ela está dizendo, existe a possibilidade de cobiça. Aí ele passa então a cobiçar. O pecado usa a ocasião do mandamento e ele revive dentro do indivíduo, e agora o indivíduo morre por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O mandamento desperta esse tipo de coisa no nosso coração. E aqui o judeu está dizendo exatamente isso, que ele vivia sem lei no Egito, não tinha mandamentos, não tinha lei, mas agora que veio o preceito, o pecado ganhou vida e ele morreu. Então a lei acaba causando morte, não porque ela é ruim. A lei não é ruim, porque ela vem de Deus, mas ela é um instrumento pelo qual o pecado nos mata. É isso que Paulo está dizendo. A lei nos declara culpado e diz que nós estamos debaixo da condenação de Deus. E olha a conclusão que Paulo chega no versículo 10. E um mandamento que me fora para a vida, o mandamento que eu recebi pensando que era o caminho que me levaria a Deus, esse na verdade eu verifiquei que se me tornou para a morte. E aí Paulo escreve aqui no verso 11 a 13, mostrando como é que o pecado se prevalece da lei e finalmente nos mata. Então ele conclui, ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E se é santo, justo e bom, qual é o problema da lei? O problema é que a lei, que é santa, justa e boa, ela foi dada para pessoas que não são santas, não são justas e não são boas. Então, ou seja, o problema não é a lei, o problema somos nós. O judeu chega a essa conclusão. O pecado, no versículo 11, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então, versículo 13, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Paulo responde, claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso que o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus propósitos e fins perversos. Essa é a primeira conclusão de Paulo, que a lei foi dada para caracterizar e dar força ao pecado, e com isso nos levar a ver que nós estamos mortos diante de Deus.
nós estamos mortos diante de Deus, porque nenhum de nós, é isso que o judeu chegou à conclusão, é isso que Paulo está dizendo, nenhum de nós guarda plenamente a lei. Nós podemos guardar alguns pontos da lei. Não sei se todos, acho que não, né? É difícil, será? Guardar os 10 mandamentos? Tem gente que não consegue guardar o mais fácil, obedecer pai e mãe, é até um mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias de vida. Então, um outro impacto da lei aqui é que ela nos mostra a nossa fraqueza espiritual. Paulo, em seguida, aqui nos próximos versículos, ele está descrevendo a situação de alguém, veja bem, que não conhece a Cristo, alguém não regenerado, alguém que vive debaixo da lei. Essa pessoa tem conhecimento da lei, é o caso dos judeus, eles receberam a lei, eles conheciam a lei, tinham prazer na lei, mas ao tentar cumprir a lei, eles vão descobrir que eles não podem fazer isso. E Paulo fala aqui, a partir do verso 14, como se fosse um deles. Paulo aqui está descrevendo a experiência dele, e ele fala da angústia dessa pessoa que vive conhecendo a vontade de Deus, que tenta, até quer fazer, tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas essa pessoa, por seu próprio esforço, ela não consegue. Versículo 14, ele fala assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, vendido na escravidão do pecado. Ele começa admitindo que a lei é espiritual e que o problema somos nós. Eu sou carnal, vendido na escravidão do pecado, estou algemado e preso aos pecados, aos desejos pecaminosos que foram provocados pela lei. Estou preso, escravo do pecado. E escravo, o que você entende quando se fala de escravo? Escravo não tem vontade própria. Ainda que ele tenha, ele não pode fazer, realizar suas vontades. Ele tem que fazer a vontade do seu dono. O escravo, ele faz a vontade do seu patrão. E Paulo aqui está dizendo que ele é escravo do pecado, portanto ele não faz o que ele quer. Ele peca o tempo todo, mesmo sabendo que está errado, mesmo querendo fazer o que é certo, mas ele não encontra forças, ele não tem liberdade para fazer aquilo que ele quer. É um escravo mesmo, é a figura de um escravo que ele está descrevendo. Olha o versículo 15: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Ou seja, ele vai descobrir no dia a dia que ele faz não aquilo que ele prefere, porque ele entende, ele sabe o que é certo fazer. Ele sabe que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é boa, mas ele simplesmente não consegue fazer. E ele diz que ele faz exatamente aquilo que ele mesmo reprova no seu interior, ou seja, o pecado. Versículo 16: mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo com a lei que é boa. Portanto, não sou eu quem faz, versículo 17, o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Ele agora não somente se entende como escravo do pecado, mas ele diz que o dono dele mora dentro dele. Que miséria! Ele fala: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou escravo, e o meu dono, que é o pecado, mora dentro de mim. Versículo 18: e eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, eu desejo, eu almejo, eu planejo, eu penso, eu entendo, eu vejo, eu quero fazer o bem. Eu sei que eu não devo olhar para a mulher do próximo, eu sei que eu não devo cobiçar o que é do próximo, mas eu não tenho forças,
Eu sei que eu não devo furtar. Eu sei que eu não devo matar. Eu sei que eu não devo ofender. Eu sei que eu devo amar o próximo. Mas o que ele está dizendo aqui, eu não consigo fazer isso. Tem uma força dentro de mim maior do que eu mesmo. E esse poder maior me escraviza. E o pecado me faz quebrar a lei de Deus. Essa é a figura de alguém desesperado. Versículo 19, ele fala assim: eu quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, versículo 20, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você já ouviu falar de livre-arbítrio? Está aqui o livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Aqui nós temos um homem que conhece a lei de Deus. Um homem que sabe a vontade de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, mas ele não é livre. Ele não consegue fazer aquilo que ele sabe que é certo. Nós somos livres. Está aqui uma resposta aí para, se você tem alguma questão com a questão do livre-arbítrio, está aqui o livre-arbítrio. Eu simplesmente não consigo fazer o que é bom. Eu quero, eu desejo, eu penso, eu planejo, mas o querer está em mim, mas não o realizar. Eu até quero, eu não quero fazer o que é mal, eu reprovo o que é mal. O meu desejo é fazer só o que é bom, mas eu não consigo. E quando eu vejo, eu já fiz o que eu não queria fazer. Mas o bem que eu desejei e planejei fazer, esse eu não consigo fazer. Está aqui o livre-arbítrio do homem. E fica claro, John Stott, no comentário dele de Romanos, ele fala sobre isso. Depois da queda, o homem não tem mais livre-arbítrio. O homem está escravizado. Ele está debaixo da lei, dentro desse casamento dele com a lei desde que ele nasce. Ele é escravo do pecado. Nós não temos condições de tomar nenhuma boa decisão. Nós não podemos. Não é que nós não queremos. Nós até pensamos, puxa, eu sou bonzinho, eu quero fazer o bem, mas nós não conseguimos. A não ser que Cristo nos livre de debaixo da lei. A não ser que você entre nessas novas núpcias, nesse novo casamento. Aí a coisa pode mudar na sua vida. A lei provoca e traz o conhecimento da nossa impotência. Isso que eu estou dizendo aqui, você sabe que é verdade. Que eu estou dizendo não, aqui eu estou lendo apenas o texto bíblico. Aquilo que Paulo está dizendo aos Romanos, você sabe que é verdade. É só você visitar aí a sua consciência agora. É só você fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Você sabe que tudo que eu estou dizendo aqui da palavra de Deus, que a palavra é verdade. Você quer, mas você não consegue. Você fala assim, eu vou para a igreja. Chegar lá, eu quero prestar atenção no culto. Não vou pegar o celular. Aí quando você vê, você não pode vibrar, você já... O homem sem Jesus é assim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. É só você visitar aí a sua consciência. E nós sabemos que quando pecamos, a gente não peca por falta de entendimento, por falta de conhecimento. A gente peca sabendo que está fazendo aquilo que é errado. A gente não peca inocente. Eu costumo dizer, às vezes a pessoa fala nessa questão de igreja. Um dia desse, o irmão veio me procurar, um outro pastor, e ele falou assim para mim, puxa, eu estou com um problema aqui que a pessoa caiu em pecado, como se o pecado estivesse aqui dentro desse buraco. E eu venho caminhando distraidamente, quando eu vejo eu caí.
Não é assim que a gente entra no pecado. O pecado é gostoso, o pecado é saboroso. Tudo aquilo que diz que é proibido parece que aguça. É isso que a lei provoca em nós. Quando fala que não pode, é aí que eu quero. Tem uma música aí que diz, né? Tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda, né? É exatamente isso. E aqui a gente peca com entendimento. A gente sabe o que está fazendo. A gente vai caminhando na direção do pecado. O pecado está ali, mas eu vou caminhando na direção do pecado. Eu não caio em pecado, eu entro no pecado. Eu vou entrando com os meus pés, com a minha vontade, com o meu desejo. Eu vou fazendo porque eu quero, conscientemente. Um outro aspecto da lei que ela nos foi dada para revelar a nossa mais profunda escravidão. E aqui nos versículos finais, Paulo vai revelar a escravidão a que nós estávamos sujeitos, que é revelada pela lei. Versículo 21, acompanha aí comigo. Versículo 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu quero fazer o bem, mas eu encontro essa lei de que o mal habita em mim, e o mal me escraviza e me domina. Versículo 22, amo a lei de Deus de todo o coração. Os judeus, eles se gloriavam na lei. Capítulo 2 de Romanos, você pode ler lá. Paulo vai dizer que os judeus se gloriavam na lei. Eles tinham prazer na lei, na glória da lei. Ele sabe que na lei tem a verdade, que o mandamento, a lei é santo, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo vai dizer no capítulo 2 de Romanos que ele se julga, os judeus se julga mestre dos ignorantes, daqueles que não conhecem. O judeu tinha prazer na lei, mas a pergunta é, quantos guardavam a lei? A lei toda, quantos guardavam? Versículo 23 ele fala assim, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Ele usa a mesma expressão do versículo 14, quando ele fala que é vendido na escravidão do pecado, quando ele se declara como escravo do pecado, só que aqui ele usa uma outra figura de escravidão, é aquele prisioneiro de guerra, é o que Paulo está dizendo aqui. Existe uma guerra dentro de mim, existe uma lei dentro de mim que está, versículo 21, assim descobri esta lei em minha vida, que quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. 23, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Existe uma guerra no interior dessa pessoa e ela quer fazer o bem, mas não consegue porque o mal está habitando nela, e existe uma luta interior entre o bem e o mal, e ele está dizendo aqui que o mal sempre vence. E ele fala, agora eu me sinto um prisioneiro de guerra. Por quê? Porque eu não consigo nas minhas forças, eu não consigo lutar e sair vencedor. Ele usa essa figura aqui para dizer a mesma coisa, que ele vê nos seus membros, no seu corpo, outra lei guerreando contra a lei da sua mente. Ou seja, a lei que está na mente é a lei boa, é a lei de Deus, são os mandamentos: não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu irmão, não cobiçarás as coisas do teu próximo, o jumento do teu próximo, a mulher do teu próximo, a tenda do teu próximo. Essa é a lei que está na mente. Ele sabe que essa lei é boa, que esse mandamento é santo, é justo e é bom, e ele quer seguir, ele quer fazer, mas ele simplesmente não consegue, porque a lei que ele encontra nos seus membros é mais forte do que ele. Essa guerra, esse prisioneiro de guerra aqui, que ele se declara, eu me sinto como um prisioneiro de guerra, eu perdi essa guerra, estou preso pela lei do pecado que está nos meus membros. Quando você lê Romanos 3,
Olha o que diz Romanos 3. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram todos inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Olha aqui a lei do pecado nos membros. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. É o ser humano. É a figura do ser humano. A lei está nos membros. E aí ele chega no versículo 24. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Em outra versão ele fala assim, talvez seja a sua versão que eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outra versão, na Almeida, ele vai dizer, miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, a graça de Deus não está sobre mim. Desgraçado é exatamente isso, a ausência de graça. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo mortal dominado pelo pecado? No verso 24 agora nós vamos ver que a lei alcança o propósito. Então, desde o início eu estou dizendo qual é o propósito da lei. Se nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o propósito da lei? O propósito da lei é fazer que o ser humano chegue aqui no versículo 24 e que ele solte esse brado, miserável homem que sou. Que ele se reconheça pecador, que ele se reconheça miserável. Então aqui a lei alcançou o objetivo, é fazer eu e você declarar isso aqui. Enquanto nós não declararmos isso aqui diante de Deus de todo o nosso coração, nós não estamos prontos para a salvação. Nós só podemos ser salvos se nós reconhecermos isso aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável pessoa, quem é que pode me livrar? Porque eu não consigo. Eu até tento. As forças dos meus braços, a força que eu acho que eu tenho. Eu tento guardar a lei, eu tento cumprir a lei, mas eu simplesmente não consigo. Então quem é que pode me livrar? Só quando você faz essa declaração com seus lábios é que você está pronto para a salvação. E eu tenho a impressão que em muitas das igrejas tem muita gente que ainda não é salva, porque não entende isso aqui, porque as pessoas abrigam ainda no seu coração alguma esperança de que são melhores do que outras. As pessoas têm no coração que podem fazer, deixa comigo, eu resolvo. Lembra um dia que eu preguei sobre graça aqui, que eu falei sobre Davi? Davi quando pecou, não, está tudo sob controle, deixa que eu resolvo, deixa comigo, eu tenho o controle, deixa que eu faço. Enquanto nós e os crentes que estão nas igrejas por aí, ou quem não é crente e acha que quer ser crente e tenta na força do seu braço obter a salvação, enquanto abrigar no coração, ou eu e você, que nós que somos crentes, tiver no nosso coração qualquer esperança depositada em nós mesmos, nós não estamos prontos para a salvação. Então nós precisamos gritar isso aqui, e somente quando a gente confessa isso aqui, quando a gente confessa que nós dependemos totalmente de Deus,
que nós dependemos, que a nossa esperança está totalmente na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Ou você confia somente nele para a sua salvação, ou você não confia em nada mais. Não é Jesus mais alguma coisa, é Jesus, do começo ao fim. É obra cabal do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, do começo ao fim. Nós não entramos aqui, nós não tomamos uma decisão no dia que nós nos convertemos do nosso mau caminho, porque nós quisemos, porque nós somos bons. Veja o que ele acabou de declarar nesse capítulo inteiro: eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu encontro uma outra lei, que não a lei da minha mente, mas a lei do pecado que está nos meus membros. E essa lei, esse poder que está dentro de mim, ele é mais forte do que eu. Eu simplesmente não consigo. Ou nós dependemos totalmente de Cristo, ou nós não dependemos de mais nada. E aqui essa pessoa está desesperada. A pessoa está desesperada, gritando isso aqui, depois que ele enxergou todo o diagnóstico da lei, que ele enxergou tudo, a lei revelou, o raio-x, quem ele era. Ele falou: eu achei que a lei era o caminho da salvação, por isso que eu guardava. E quando ele viu que ele não conseguia guardar, quando ele viu que ele era miserável, que ele era pobre, cego e nu, como dizem em Apocalipse, quando ele viu que ele, na força do braço dele, ele não poderia fazer nada, aí ele... miserável homem que sou, já que eu não consigo, quem é que pode me livrar desse corpo mortal, dominado e arruinado pelo pecado? Quem é que pode? E ele está desesperado aqui. No versículo 25, Paulo fala assim: graças a Deus. Olha que maravilha, versículo 25, lê na sua Bíblia. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Quem vai me livrar? Como é que eu vou me salvar? Eu sou impotente, eu não posso. E o capítulo 7 a gente vê aqui que termina de uma forma desesperadora. Essa pessoa aqui está desesperada: já que eu não posso, como é que eu faço então para me salvar? Na sua vida pregressa, você já tentou na força do seu braço? Confessa para mim aí, vai. Você já tentou fazer? Eu já. Na força do meu braço, cumprindo os ritos, guardando a lei, não apenas os 10 mandamentos, tentando alcançar algum mérito diante de Deus, para que Ele pudesse me salvar. Eu já fiz isso. E se você for sincero, analisa sua mente, você vai confessar que você também. Você já fez isso também. E ele termina dessa forma desesperadora aqui. Mas a resposta graciosa aqui que Paulo vai dar está no capítulo 8. Aqui, precisa explicar uma coisa. Parece que Paulo está descrevendo a experiência dele. Não parece que Paulo está falando dele mesmo? Parece que ele está descrevendo. Mas será que Paulo vivia isso mesmo? Essa vida que não tem vitória nenhuma. O grande apóstolo Paulo, será que essa era a vida dele? Será que Paulo vivia escravo do pecado mesmo o tempo todo? Nunca conseguia fazer o bem que ele queria? Paulo nunca conseguia agradar a Deus, regenerado pelo Espírito, o Espírito Santo morando nele, novo nascimento, unido, agora casado com Cristo. No capítulo 6 ele disse que havia sido liberto da escravidão do pecado. Eu acredito que Paulo não está falando dele mesmo aqui. Ele está se colocando na posição de um judeu que ele era mesmo, mas ele não está falando dele. Essa não pode ser a vida de Paulo. E eu muitas vezes eu li esse texto aqui, me consolei com esse texto. E se você for sincero, você vai confessar que você também. Se até Paulo tinha essa luta
e não conseguia fazer o bem, então eu estou tranquilo. Você já pensou assim com relação a esse texto? Miserável homem que sou, isso aqui é Paulo falando. Será que era Paulo mesmo aqui que ele está descrevendo? Quantas vezes a gente olha para esse texto, para esse versículo, e fala, puxa, mas se até o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o vulto que foi apóstolo Paulo, passava isso, eu então estou muito bem, eu não chego nem perto disso. E isso aqui não quer dizer que o crente não vai passar conflitos. Eu tenho conflitos, você tem? Nós temos conflitos, mas dentro dos nossos conflitos nós vamos sair vencedores. Gálatas 5, lá está a relação das obras da carne e das obras do Espírito, e ele fala que a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, Paulo vai falar em Gálatas 5, as obras da carne milita contra as obras do Espírito, mas quem vence são as obras do Espírito. As obras do Espírito naquele que é regenerado, naquele que é nascido de novo, naquele que morreu para a lei, naquele que deixou ser matado por Deus para que saísse debaixo do casamento da lei. Então essa pessoa regenerada, ela termina como vencedor. Existe mesmo um conflito, mas para nós esse conflito sempre vai redundar em vitória, porque a palavra nos garante isso. As pessoas dentro das igrejas precisam chegar a essa consciência, esquecer seus méritos. Nós não somos salvos por obras, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, mas nós somos salvos para boas obras. As boas obras, como Tiago diz, Tiago não está contradizendo Paulo, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. As obras não é a causa da minha salvação, mas ela é o efeito da minha salvação. Uma vez que eu estou salvo, então eu pratico boas obras com um coração cheio de gratidão por causa daquele que me salvou. É isso que Tiago está dizendo. E esse capítulo aqui, John Stott, no livro dele, na Reflexão aos Romanos, ele vai dizer que esse aqui é o melhor capítulo para falar sobre depravação total, que o ser humano é totalmente depravado. E aqui não é depravação total, aqui não é na questão de intensidade, mas é de abrangência. Essa doutrina vai dizer que nós fomos tão afetados pela queda do homem, fomos tão afetados pelo pecado, que não sobrou nada em nós para que nós, por nós mesmos, tomássemos uma boa decisão. Nós somos totalmente, como se fosse um livro de capa a capa, totalmente depravado. Essa é a condição do ser humano, é o que o texto está dizendo. E isso também, esse texto também é base para dizer que se Deus não vier ao nosso encontro, se Deus não vier pelo seu Espírito, iluminando o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa vontade, regenerando a nossa natureza, quebrando as algemas do pecado que nos aprisiona, nós não podemos nos converter, nós não podemos crer, nós não podemos entender, nós não podemos ser iluminados, nós não podemos nada, se Deus não vier ao nosso encontro. A salvação é obra de Deus do começo ao fim, e é pela graça. E hoje só nos resta uma esperança: que Deus tenha misericórdia de nós hoje, que Deus tenha compaixão de nós, porque se Ele não tiver, é Romanos 7 na nossa vida. Miserável homem que sou, algemado no pecado, algemado na lei, escravo, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. E agora ele vai dizer em Romanos 8, Romanos 8:1, agora, isso é para mim e para você. Você já foi regenerado? Você está em processo de regeneração? Você já foi salvo? Você já foi chamado? Não nesse ouvido aqui,
Não é esse chamado externo, mas é um chamado interno que acontece dentro do coração. E esse chamado interno, ele é irresistível. Você não pode resistir quando ele te chamar. Romanos 8:1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Saímos debaixo da lei. Estamos agora debaixo da graça. Que condenação é essa? A condenação toda que Paulo falou no capítulo 7 de Romanos, que ele acabou de descrever. Quem está em Cristo já não está mais debaixo dessa condenação. Versículo 2: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. É isso que é ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é isso. Está livre dessa lei do pecado e da morte. A lei nos condena, o pecado nos algema, o pecado nos assalta, nos rouba, judia de nós, nos domina, nos aprisiona, escraviza e a gente morre. Essa é a lei a qual nós estamos debaixo e sujeito toda a raça humana, aquele que ainda não foi regenerado. E a lei do pecado e da morte. É nesse casamento que nós estávamos, sem ter como sair dele. Veja que nós não tínhamos como sair. E a resposta é esta de que Paulo deu aqui: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grito que temos que dar. Essa é a nossa esperança. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança para o pecador na obra completa e plena da pessoa de Jesus Cristo. O que eu devo fazer então para sair desse casamento? Me arrepender dos meus pecados. O que eu preciso fazer? Digo para você nessa noite: se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Deus está falando é com você, não pensando em qualquer mérito, porque você não tem. Eu já quero te dizer, você é miserável, desgraçado. Você precisa de alguém para te livrar desse corpo mortal dominado pelo pecado. Mas grite nos seus lábios esse grito: Deus, eu sou um desventurado, eu sou miserável, sou um pecador escravo do pecado, mas agora eu estou aqui, preciso de Ti, preciso sair desse casamento com a lei, essa lei que me obriga toda a vida, como Paulo falou no capítulo 1 de Romanos 7. Eu quero sair debaixo dessa lei. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele pagou o preço por mim e por você. Nós éramos escravos, estávamos debaixo da lei, aprisionados no pecado, algemados no pecado, sendo massacrados e pisados pelo pecado. Eu quero fazer o bem, eu quero aceitar Jesus, mas sozinho eu não consigo. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé, querido. Feche seus olhos por um instante. Fique em oração, em reverência a Deus, a esse Deus que traçou na eternidade esse plano de salvação para alcançar a mim e a você. De olhos fechados, em reverência ao seu Deus, orando a Deus, buscando a Deus nesse momento. Você já saiu por acaso de debaixo da lei? Você já entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus? Você já fez isso? Mas talvez você não tenha feito ainda nesse nível de profundidade que eu disse aqui. E você talvez queira fazer essa confissão diante de Deus nessa noite. Não ligue para nós que estamos aqui, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Faz um sinal com a sua mão. Você quer entregar, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Faz um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Amém, Jesus.
Vem aqui na frente, querido. Nós vamos orar. Ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Na força dos nossos braços nós não podemos. Não é a lei que te justifica. O que justifica eu e você é o sangue de Jesus derramado na cruz. Eu sei, eu sou humano e eu só sei. Ele nos resgatou do império das trevas. Me ajude a melhorar. Ele nos tirou das garras, das algemas, dos grilhões do pecado. E nós temos que ser gratos a Ele por isso. Não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, melhorar. nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, alegres, ó Deus, pela Meu Tua palavra. Pai, Muito obrigado, Deus, pelo dom da salvação que nós temos em Cristo Jesus, ó Pai. Mas eu só Ó Deus, quero aqui está o que Teu vem de Filho, ó lá. Deus, a qual o Senhor o quero escolheu antes da agora. fundação do mundo. Agora O Senhor marcou este dia para que o Senhor o chamasse para a salvação, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor o trouxe aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Evangelho que salva, ó Pai. Ó Deus, visita o Teu Filho nesta noite com poder e glória. Ó Deus, faça entrar o Teu Espírito na vida dele, ó Pai. Ó Deus, fortalece ele na caminhada da fé. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nesta noite o resgatou dos grilhões do pecado. O Senhor o tirou da boca do leão. O Senhor o livrou da morte nesta noite, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor trouxe o Teu Filho aqui, ó Pai. E Ele verdadeiramente é Teu Filho. Nesta noite está sendo dado a Ele o direito de ser chamado Filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo Teu servo aqui, ó Pai. Ó Deus, fortalece a vida dele, visita o seu coração. Acampa os seus anjos ao redor do Teu Filho, ó Pai. Livra de todo o mal. Ó Deus, fecha a sepultura, Pai. Fecha a boca do leão que tenta tragar e devorar o Teu Filho, ó Deus. Ó Pai, fortalece ele, ó Deus, dê força na caminhada. Ó Pai, justifica ele pelo Teu sangue, ó Pai. Que ele possa entender, ó Pai, que ele foi resgatado na cruz do Calvário. Que os pecados dele foram pagos, ó Deus, há mais de 2000 anos atrás. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém. Ajude a melhorar. Amém, irmãos. Aplauda ao Senhor. Aleluia.